Glória a Deus. Irmãos, se nós, de fato, pudéssemos dar uma espiadinha, uma pequena espiadinha no que Deus tem reservado, de fato, nós não perderíamos tempo. De fato. Algumas pessoas bem próximas, quando eles percebem a minha alegria, eles também percebem a minha agonia. Eu vou explicar para vocês. Como ontem vocês estavam aqui e ouviram o testemunho da seca que eu entrei ontem, mas eu voltei, eu dei uma leve espiadinha lá na glória. Irmão, e quando eu vi tudo que tem lá, e eu não vi tudo, eu só dei uma leve espiadinha. Irmão, esse mundo ficou sem graça demais. Ficou muito sem graça. E de verdade eu não vejo a hora de voltar logo. Aí, quando a gente olha no contexto humano, você está pedindo para morrer? Sim! Eu estou pedindo para morrer? Sim! Eu estou pedindo para que os meus últimos dias venham logo. Porque, irmão, de tudo aqui, nada se compara ao fragmento do que tem lá. Nada. Então, quando nós vamos lendo a Bíblia e vamos meditando, aí a Bíblia diz assim, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá noite. Compreende? Só que, às vezes, nós lemos, mas não compreendemos a fundo. Não compreendemos a fundo. Eu vou dar um exemplo bem fútil. Se Deus faz de você milionário da noite para o dia, você ia se preocupar com alguma coisa? Não. Você ia conseguir dormir? Não. Você ia querer que esse dia da noite chegasse logo. Eu quero que chegue rápido. Eu quero que da noite para o dia assim, ó, não vou nem dormir. Vou ficar com o olho aberto vendo amanhecer. Sim ou não? Ansioso para que esse dia chegasse logo. Sim ou não? Pois é. Aí ele fala que lá as ruas são como de ouro. É que a gente não tem a dimensão. A gente lê um texto e acha que é uma história muito distante. E na verdade não é distante. Entende? Porque a gente consegue provar do céu ainda da terra. Por isso que a oração de Jesus, ela diz assim, ó, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Na onde? Na terra, como já é no céu. Não, diga assim, aqui, como já é lá. Vamos fazer melhor. Diz assim, ó, faça aqui, como já é lá. E se isso vier no teu coração e no teu entendimento, você vai começar a atrair o céu na terra, irmão. Lá ele diz que não tem enfermidade, sim ou não? Sabe o que acontece com o corpo enfermo quando o céu vem na terra? Ele é curado. Assim, instantaneamente. Quando o céu começa a se manifestar na terra, uma pessoa que está enferma, ela é curada. Sabe o que acontece com alguém que está preso emocionalmente, fisicamente, espiritualmente? Quando o céu se manifesta na terra, ele é liberto. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que nós temos que buscar? Temos que buscar que o céu se manifeste na terra. E na onde? Aqui na igreja? Não. Não é aqui na igreja. É onde você estiver.
O céu precisa manifestar na terra aonde você estiver. Pode ser aqui, nesse ambiente, pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho. Porque Deus vai se manifestar aonde você estiver. Quando eu era bem pequeno, tinha um corinho que dizia assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vocês conhecem, gente? Só aí ele já se empolgou, daqui a pouco já estamos aqui, não é? Mas quando eu comecei a analisar esse doutor, esse corinho, eu falei, calma aí, para mim chegar lá, o meu Senhor está lá, tem que ter alguém lá. Porque se eu chegar lá e for o primeiro a chegar, meu Senhor não vai estar lá. Porque Ele vai chegar junto comigo. Ele não habita em um templo feito por mãos de homens. Ele habita no templo feito pelas suas próprias mãos. Então, se alguém chegar atrasado, com certeza o Senhor já vai estar aqui, porque nós estamos aqui. Mas quando nós sairmos daqui, aqui só vai ser um prédio. Deus não vai estar aqui, porque não tem ninguém aqui. E Ele está onde tem alguém. Amém? É lógico que eu estou falando de uma forma figurativa. Por quê? Porque Ele está em todos os lugares. Amém? Ele conversando com Davi, ele disse: Davi, que casa que você vai edificar para mim? Vamos lá, eu e você, vamos bater um papo aqui. Você quer construir um templo para mim, uma casa para mim? Eu quero saber como é que você vai construir essa casa. Ó, olha para cima das estrelas, você está vendo? Sim. Aonde estão as estrelas? É o meu trono, onde eu me assento. E no mar, no oceano, é onde os meus pés descansam. Que casa que você vai construir para mim? Existe espaço neste universo que dá para construir uma casa para Deus? Não dá. Não existe. Porque o universo inteiro está dentro de Deus. E deve para Deus. Não existe espaço o suficiente no universo para construirmos uma casa para Ele. Porque todo o universo cabe na palma da sua mão. Quem deve entender? Só que aí Ele vem e Ele mesmo faz uma casa para si mesmo. Agora observe, se nem o universo inteiro consegue comportar Ele, como é que um serzinho igual eu e você pode compactar Deus aqui dentro? Compreende quem você é? Você está conseguindo compreender quem é você? Você é capaz de suportar o universo inteiro dentro de você. Só ela entendeu, gente. Eu vou falar de novo. Eu sei que vai dar um bug aí, o tic-tac vai dar um BOzinho. Deus criou o universo, e do universo Ele criou a terra, e da terra Ele fez o ser humano, e olhou para o ser humano e falou: vou habitar dentro de você. Vou fazer de você ser assim, a minha casa. Aí vem a palavra diz assim: em um vaso de barro Ele colocou algo tão precioso. Em um vaso de barro Ele colocou algo grandioso. Por que no vaso de barro? Para que o homem não se gloriasse de si mesmo, mas ele carrega algo esplendoroso. Eu estou falando isso de uma forma poética, mas irmão, você já parou para entender que o Criador do universo está habitando dentro de você agora? Agora! É que a gente tem a mente tão travada que é difícil de entender. Se eu tenho o Criador do universo habitando dentro de mim,
Então eu posso dizer: haja e vai haver. Vocês sabiam o que aconteceu isso hoje? Quem viu acontecer isso hoje? Vocês não perceberam, né? Então eu vou refrescar a memória de vocês. Nós acordamos, eu acordei, né? Porque todo mundo já estava lá. Eu acordei e já vieram falar para mim assim: a pastora quer levar as mulheres para comer pastel lá na feira. Eu falei: então tá, não sei com quem eu falei, se foi com o Rogério, não sei com quem eu falei. Eu falei com alguém. Eu disse assim: tá chovendo, né? Mas isso não vai atrapalhar os nossos planos. Por que eu falei isso? Foi com você? Eu falei: isso não vai atrapalhar os nossos planos. Bora lá comer pastel. Quem percebeu que a chuva parou para a gente comer pastel? Hã? E quem percebeu que só voltou a chover depois que a gente comeu pastel? E estava vindo embora? É que às vezes Deus faz e a gente não está atento. Só que eu falei com propósito, eu falei com intenção, porque nem a chuva ia atrapalhar o que Deus ia fazer hoje. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Só que eu tenho convicção que o Criador do universo está aqui dentro, irmão. Então se eu falar: para de chover, você acha que a chuva vai parar de chover por minha causa? Não. Ela vai olhar para mim e vai olhar para dentro de mim e vai ver que quem está mandando não sou eu. Então só 3 pessoas entenderam. A chuva vai olhar assim: quem você pensa que é para mandar em mim? Aí ela vai olhar para dentro de mim e falar: ei, pá, o Criador está lá dentro. Fecha tudo aí, irmão. Fecha tudo aí. Não caiu uma gota. Quem está entendendo? O que eu quero te dizer é que Deus quer nos levar a viver uma vida extraordinária, uma vida de excelência. E muitas das vezes nós não vivemos, sabe por quê? Porque não compreendemos. Aí a sua palavra diz assim para nós: o meu povo sofre, o meu povo está perecendo porque não me conhece. O meu povo sofre e perece porque não tem entendimento do meu poder. Porque a partir do momento que você entende quem Ele é, quem você é nele, irmão, você não vai mais sofrer. Você vai determinar. Você vai profetizar. E sabe o que vai acontecer? Céus e terra vão começar a se mover a teu favor. Hã? Quem lembra de Jesus andando no barco com os discípulos? Vamos lá, essa passagem, olha só, para quem não conhece essa passagem, Jesus tinha feito uns milagres, e ele dizia assim: ó, vamos atravessar para o outro lado, tá bom? Vamos atravessar. Aí ele entra dentro do barco, os discípulos lá, remando. Ele aproveitou para tirar uma soneca, irmão. Jesus foi tirar uma soneca. Só que lembra que antes de entrar no barco, eles acabaram de viver milagre. Não esquece disso não, tá? Vai, me ajuda aí, vira para quem está do lado e fala assim: eles viveram milagre. Viveram milagre. Entendeu? Não esquece não. Eles viveram milagre. Aí entraram dentro do barco. Jesus foi tirar a sonequinha. E enquanto Jesus dormia, começou a vir uma tempestade de vento e jogava água para lá, para cá, e entrando água dentro do barco. Os discípulos começaram a ficar desesperados. E olha que a maioria deles era pescador, estava acostumado a estar dentro do barco com tempestade. E aí, a gente vai morrer, acorda Jesus, acorda o mestre, e vão lá e acorda Jesus. Cadê a pastora? A gente chama a pastora aqui. Alguém? E aí, acorda Jesus, e nesse acorda Jesus, Jesus acorda. E quando ele acorda, ele olha para o cenário, ele olha para os discípulos, todos temerosos, todos espantados, todos achando que ia morrer.
tipo, o que está acontecendo? Não o que está acontecendo de quem está desligado, mas o que está acontecendo? Vocês acabaram de viver um milagre e já perderam a fé? Não, vocês acabaram de ver algo extraordinário. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, acabaram de ser alimentadas por causa de 5 pães e 2 peixinhos que o garotinho trouxe. 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão, e o milagre aconteceu na mão de vocês, enquanto vocês iam servir. O milagre aconteceu na mão de vocês. E agora vocês estão com medo da tempestade. Será que não houve em vocês um fragmento de ousadia para acalmar essa tempestade? Aí vem Jesus, homens de pouca fé. Presta atenção. Olha só o que Jesus faz. Presta atenção. Vento, se acalma, mar emudece. E houve grande bonança. Jesus falou com quem? Com o vento e com o mar. A pergunta que eu te faço é: aonde está o ouvido do vento e aonde está o ouvido do mar que escutou a voz dele? Cadê? Me mostra onde está o ouvido do vento. Aonde está o ouvido do mar? Eu sei de uma coisa, não sei se eles têm ouvido, mas eles escutaram. Eles escutaram e obedeceram. À medida que ele falou, fica quieto, se acalma. Então, na hora eles obedeceram. Me ajuda aí. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: essa autoridade está dentro de você. Quem entendeu? Não, é sério. Jesus diz assim, ó: quem ama as minhas palavras, quem guarda as minhas palavras, eu e o Pai amaremos. E eu e o Pai viremos até ele e faremos nele morada. Ou seja, essa autoridade está dentro de mim e de você. Cabe eu e você usar para fazer o nome dele ser conhecido, usar para fazer o nome dele ser glorificado. Foi bom o pastel hoje, irmão? Foi bom? Não, foi. Pelo amor de Deus, vai que tome. Vai ter outros varões também, calma, vai ter outros varões também. Ô glória, aleluia! Aleluia! Eu vou no pastel agora, na pizza, porque varão conseguiu. Churrascaria aí, é rodízio! Aleluia! Entende? Jesus me ajuda. Mas observe que foi muito bom. Só que o melhor foi ele preparar para nós. E é isso que eu quero dizer para vocês. Nós vamos desfrutar de muitas coisas aqui. Só que para a gente poder curtir lá na feirinha, ele teve que parar a chuva. Entendeu? Senão, nós não iríamos conseguir desfrutar como desfrutamos. Quem está entendendo? É sobre isso. É ele fazer parte do nosso momento. Ele fazer parte do nosso dia a dia. Ele fazer parte da nossa história. Ele não está pedindo para você morrer lá e viver trancado aqui. Não, ele está pedindo para você viver lá fora com ele. Entende? Viver lá fora com ele. É tipo, estou indo para o futebol, bora comigo, Jesus. Estou indo para o cinema, bora comigo, Jesus. Estou indo buscar pão na padaria, bora comigo, Jesus. Não importa onde você vá, leve ele com você. E se você levar ele com você, por onde você passar, as pessoas serão transformadas.
Eu não sei se vocês observarem quando a gente comia pastel. Todo o pessoal da barraca parou para falar para nós. Todo mundo ficou ali, uau, o que é isso? Porque isso não é normal. E vocês sabem o que aconteceu com a gente ali comendo pastel? A gente anunciou Jesus para aquelas pessoas. Ele sabe o que estava acontecendo naquele lugar e por que estava acontecendo. Quem está entendendo? Aleluia! É exatamente isso que ele espera de mim e de você. Que o céu se manifeste na terra. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Como no céu. Só que isso só vai acontecer através de quem entendeu. E se nós formos ler Apocalipse, vai dizer assim, ó, a natureza, ela geme, ela chora, ela clama para que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem. Por quê? Porque enquanto os verdadeiros filhos de Deus não se manifestarem, outros irão manipular. E hoje a terra está essa desordem. A gente não sabe quando é verão, quando é inverno, quando é outono, quando é primavera, porque o homem sem direção de Deus está influenciando na terra. E a terra está esperando que os verdadeiros filhos de Deus coloquem essas coisas em ordem. Quem está entendendo? Deus está contando comigo. Amém? Deus está contando conosco para fazer ele se tornar conhecido. Porque, irmãos, hoje nós podemos abrir a Bíblia e contar uma história para você, mas a gente está contando a história de alguém que ouviu a Deus e obedeceu. Entende? Mas agora a minha pergunta é: até quando nós vamos ficar falando de Abraão, Isaac e Jacó? Sabe por quê? Não tenho nada contra eles. É porque o tempo dele já foi. E está na hora dele levantar outros. Obrigado. Está na hora agora de Deus ser conhecido, não mais através da história de Abraão, de Isaac e Jacó, mas agora está na hora dele ser conhecido através de vocês, do Felipe, do Rogério, da Miele, do José, do Lima, do Everton. Você, gente. Está entendendo? Aleluia. Entende? É você chegar na escola, na faculdade, no colégio, no serviço e falar: rapaz, você viu o Deus do Evangelho? Rapaz, ele falou um negócio e aconteceu. Você viu o Deus da Vânia? Ela orou lá, o negócio e aconteceu. Quem está entendendo? Porque está na hora, irmãos, da nossa geração conhecer a Deus. E não mais por causa de uma história, mas por causa de uma realidade. Porque essa história aqui foi realidade em um tempo, em um momento. Mas está na hora da gente parar de viver de passado e começar a viver o hoje. Porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E será o mesmo de amanhã. A diferença é o tanto que ele é conhecido. Quanto mais conhecido ele se torna, mais adorado ele será. Amém? E com quem que ele vai contar? Aleluia. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui para fazer o Senhor ser conhecido. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém? Amém. Para que isso aconteça, irmãos, ele sempre prepara pessoas para isso. E se você estiver disposto e disponível, diga comigo, disposto Disposto. e disponível. Disponível. Qual é a diferença disso aqui? Quantos querem realmente ser usados por Deus? Ó, você está disposto. Quantos querem agora comigo e fazer a missão? Isso é disponível. Entende? Então, disposto é conta comigo. Disponível, estou pronto. Porque
Vamos fazer um exemplo de quem está disposto, mas não está disponível. Você quer fazer a obra? Você deseja fazer a obra? Quer fazer missão? Vamos descer agora na favela? Não, ele vai, então está disponível. Mas vamos descer agora na favela? Então, está disposto, porém. Sabe o que é? Que eu tenho que trabalhar amanhã. Quem está disposto? Está disposto, porém não está disponível. E Deus não está preocupado com o passado, não está preocupado com o futuro. Ele está preocupado com o agora. Então Ele quer contar com você agora. Deu para entender? É justamente isso que Deus espera receber de nós. O agora. É a palavra do Senhor que se manifestou hoje. Agora. O que passou, passou. E o amanhã só será o resultado de hoje. Então, se nós não dermos uma resposta para Ele hoje, o amanhã não vai existir. Se nós não nos tornarmos resposta de Deus hoje, amanhã não vai ter igreja dessas crianças. Deu para entender? Amanhã elas não saberão quem é Deus, porque nós não nos posicionamos hoje. Mas se nós nos posicionarmos hoje, amanhã eles saberão quem é Deus. Entende? Amanhã eles vão saber quem é Deus, porque você não rejeitou o chamado do Senhor. Querida, e com quem Deus pode contar? Com Deus. Amém? Então tá, eu vou fazer um negócio aqui. Acho muito interessante isso. Quem percebeu que eu demorei muito para descer? É mesmo? Desculpa aí. Já vai aí? Está lá em cima? Fala para ela que a bênção está passando e ela está perdendo. É tipo isso. O Everton está aí? A bênção está passando e ele está perdendo. Quem está entendendo o que está acontecendo? É sobre isso, irmão. É sobre isso. O Everton, vem aqui na frente. Vem aqui, meu amigo. Igor, larga isso aí. Vem aqui para baixo. Você tá bom, meu amigo? Paulinho, maravilhoso e generoso. Deu não, né? Giovana, vem aqui. É assim mesmo, é tudo ao vivo, creio. Vem aqui. Oh, glória. Mãezinha, vem aqui. Faz uma filhinha. Glória, vem. Hoje nós podemos desfrutar um pouquinho do que Deus está fazendo, porque eles disseram sim. Entende? Eles falaram assim: eis-me aqui, conta comigo. E aí, se alegrando, chorando, apanhando, eles estão aqui. Passamos uma viagem, uma semana em viagem, e essa mulher segurou. Pegou a equipe aí, vamos lá, equipe, vamos para cima. Pegou aí o Zé, pegou o Rogério, pegou o
Vitor, Angelito, Felipe, Alex, Adai, o Bruno. Vamos lá, gente. Vamos segurar a peteca aqui, não vou deixar a peteca cair, não. E trouxeram a presença de Deus, senhor. Entenda, o outro só vai conhecer a Deus se tiver alguém para anunciar. Não era nem para estar mexendo nisso, doutor. Então o que acontece? Todo serviço tem uma recompensa. Senão, quem é que já recebeu para começar a trabalhar? Você trabalha para depois receber. Senão, só que hoje chegou o dia deles receber. Irmãos, hoje chegou o dia deles receberem. E o que está acontecendo com eles vai acontecer com vocês futuramente. Amém, meu amigo? É por causa disso aqui que eu estou com ele. Vou mostrar para vocês, eles não podem ver. Tá vendo aí? Vem. Ó. Você tá vendo? Ó, que chique. Olha só. Uau, que top. E que lindo. Ó. Eles não podem ver, mas vocês podem. Está acontecendo hoje aqui, é que enquanto eu estava tomando banho para mim, o Senhor disse assim para mim: vamos ungidos. Vamos validá-los. Porque no reino dos céus, irmãos, você não é ungido para fazer. Você é ungido para ser reconhecido por aquilo que você fez. Você primeiro faz e depois vem o reconhecimento. Entendeu? Igor, vem aqui. Diante da igreja, vamos ver, olhando para a igreja, você promete honrar, se comprometer e auxiliar a cada vez com aquilo que o Senhor vai deixar disponível sobre as suas mãos. Sim? Sim, prometo. Hoje, esse camarada aqui, diante de vocês, está sendo ungido guardião.
aqui, meu amigo. Isso aqui é certificando que ele foi validado no seu serviço. Está sendo certificado na terra como ele foi certificado no céu. Você sabe o que significa isso? É o céu respondendo que ele foi aceito. Deu para entender? É o céu respondendo assim: eu aceitei o seu serviço. Maravilha. E aí? Você promete honrar, servir e auxiliar essa igreja nas suas necessidades com os dons que o Senhor confiou a você? Eu prometo. Então, hoje, diante da igreja, você está sendo ungida de acordo. Vocês não fazem ideia. Você sabe como o céu vai encarar ela? O céu vai olhar para ela como autoridade. Deu para entender? O céu estará olhando para ela como uma autoridade. Porque eles foram provados e aprovados. Você sabe como o inferno vai olhar para eles? Com respeito. Deu para entender? Giovana. Giovana, você promete honrar, respeitar, auxiliar, proteger e servir essa igreja com os dons e talentos confiados pelo Senhor da vida. Isso é juramento, irmão. Pode cobrar. Então, hoje, diante dessa igreja, estou te ungindo a corrida da casa do Senhor. Você acha? É? Eu sei. Sei não. O que você acha? É mesmo? Wellington Mateus. E aí, Doutor? Tudo bom? Eu sou bom, eu tô feliz, cheiroso. Você promete honrar, respeitar, auxiliar, servir essa igreja
com os dons e talentos que o Senhor mandou a você. Prometo com a minha vida. Esse foi um camarada que, quando chegou lá em Goiás, ele olhou para mim e falou assim: ele não quer viver a vida dele só vive. Estou fora. Deus olhou e falou assim: se lascou. Peguei você. Então hoje, diante dessa igreja, você está sendo ungido a evangelista. Qual que é a diferença, irmão, de um e do outro? Nossa, presente. É o que o diabo, ele auxilia aqui dentro. E o evangelista auxilia lá fora. Mas ambos os dois auxiliam. O que seria de toda a estrutura da igreja sem o auxílio aqui dentro? E o que seria deste lugar sem alguém lá para fora? Vocês só estão aqui porque alguém foi lá para fora buscar. E vocês só permaneceram aqui porque tem alguém aqui dentro para cuidar. É o corpo funcionando. Porque se tem quem busca, mas não tem quem cuide, ninguém permanece. E se tem quem cuide, mas não tem quem busque, nunca vai ter ninguém. Deu para entender? É uma engrenagem funcionando. Agora, isso aqui eu já não sei. Deixa eu perguntar de novo aqui. Você acha? É, né? Não sei o que você acha. Ó. Não sei não. E aí? Sei, né? Ajuda aí, gente. O que vocês acham? Acho que eu vou orar de novo com você. Então tá bom. Essa igreja concordou? Não, a cara do Rogério, não sei, eu acho que ele está também em dúvida, igual eu. O que você acha? Você é mesmo? A gente está atrasado, vem as duas aqui. Vem aqui, as duas. Mas olha aqui. Nosso horário está meio corrido. Aí já vou fazer as coisas assim para a gente ver. É ou não é? Ai, Deus. Vai para a igreja. Vocês se prometem honrar, ajudar, auxiliar, chorar, gemer, interceder, orar por eles, servir com dons e talentos que Deus confiou para vocês. Não tá, né? Você não conta de cativeiro?
estou ordenando vocês a pastores para servir esse ministério. Você me pergunta, qual é o requisito para ser pastor? Sabe qual é o único requisito que Deus exige para ser um pastor? Não é curso de teologia, não é mestrado nem bacharelado. É um coração que ama, um coração que cuida, e um cheiro impregnado de ovelha. Não, Deus não quer alguém distante, Deus quer alguém no meio. Por isso disse Deus: achei Davi, homem segundo o meu coração. Aonde ele foi perdido? No meio das ovelhas. Tinha cheiro de ovelha. É alguém que amava, que defendia. Era alguém que não tinha medo de ir contra urso, contra leão, para arrancar a ovelha da garra deles. Requisito para ser um pastor: ame uma ovelha com todas as suas forças. Se possível, abra a mão da sua vida para defender eles. E eu acho que está mais do que provável que essas duas fizeram isso por vocês. Essas mulheres, elas abriram mão do conforto, abriram mão das suas vidas, abriram mão da família, abriram mão de muitas coisas para poder dizer sim, Jesus, conta comigo. Elas foram analisadas, avaliadas, provadas e aprovadas. Então, a partir de hoje, essas mulheres foram validadas pelos céus como pastores. Eu me coloco no crédito que seja feita a tua vontade toda vida. Eu estou aqui para te servir de coração, meu Pai. De cuidar que eu farei. Onde mandares eu irei. Em prol do teu povo, em prol da tua palavra, meu Deus. Aqui está tua serva, humildemente, Senhor. Para te servir, que todos nós podemos. Glória. Os céus estão olhando para eles. O inferno também está olhando para eles. Porque os céus agora vão respeitar a autoridade deles. E o inferno também vai respeitar a autoridade deles. Deu para entender? Então o que nós estamos fazendo aqui é deixando público para vocês o que o céu já confirmou. Entende? Eu fiz questão de mostrar para vocês, sabe por quê? Porque vocês são resposta dessa validação. Vocês são resposta disso. Porque se eu apresentasse esse certificado para cada um de vocês e houvesse dúvida, quem vai? É porque elas não foram validadas, elas não foram aprovadas, mas houve aceitação no coração de todos. Entende? Houve aceitação. E é por isso que quando eu estava tomando banho, o Senhor disse: vamos validá-los. Vamos validá-los. Por quê? Porque no céu eles já foram aprovados.
Ah, mas eles não estão prontos, ainda falta muito. Sim. Davi foi ungido a rei e depois se preparado há 12 anos até sentar no trono. Deu para entender? Mas hoje elas já assumiram essa posição, sabe por quê? Porque elas vêm dentro de uma jornada, servindo, honrando, chorando, acolhendo, apacentando. E hoje elas foram validadas dentro dos seus ofícios. Amém? Amém. Então, a partir de hoje, pastora Lucifânia, pastora Maria Lúcia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Faz o coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sorrir todo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de ti. Levanta suas mãos e cante, Espírito vem. Diga, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar na sala dos Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Quanto isso é importante. Deixa eu dizer para vocês o quanto isso que aconteceu aqui agora é importante. Às vezes parece só uma cerimônia simples, mas em 2003 para 2004, de 2003 para 2004, eu fazia parte de uma igreja. E nessa igreja, eu estava como intercessor. E a intercessão, irmão, ela vive o sobrenatural com intensidade, porque ela precisa se colocar na brecha em favor da igreja. A intercessão, para mim, é um dos departamentos mais violentos que tem. Violento, absurdo, é muito poderoso. Porque a pessoa tem que se colocar na brecha a todo tempo, para que as batalhas não aflijam a igreja, para que Deus possa responder a igreja. É um negócio absurdo. Eu vou contar esse testemunho para vocês entenderem o que foi que aconteceu aqui, porque não é só uma cerimônia. E o pastor, na época, ele separou 3 pessoas como pastor. E lá ele fazia assim, ó: estou apresentando vocês para a igreja, vocês vão ser avaliados durante 1 ano, e se vocês passarem essa avaliação, vocês serão ungidos. E quando ele separou as 3 pessoas e apresentou na igreja, o Espírito Santo falou assim para mim: eu não aceito. Esse como? Eu não aceito. Aceito para ser salvo, mas não aceito para ser pastor. Desse jeito. Aí eu cheguei para o pastor, na época, e falei: pastor, e todo pastor respeita o que vem da intercessão, porque muitos pastores só estão de pé por causa da intercessão. Veio fomos e falamos para o pastor: Deus não escolheu fulano de tal. Foi mais. Vamos colocar o ano, vamos ver bem. E aí eu cheguei para a pessoa, porque a gente não precisava deixar a pessoa ciente disso. Falei: eu amo muito a sua vida, comigo não, mas Deus não te escolheu para ser pastor. Foi 1 ano inteiro de perseguição desse pastor, que não é pastor. Esse irmão foi separado, pastor. E antes de concluir 1 ano, quando tinha dado uns 9, 10 meses, esse pastor se rebelou e entrou para a maçonaria. E depois o irmão veio me procurar e falou: o que você falou foi sério mesmo. Só que eu passei, foi quase 1 ano sendo perseguido, falso profeta, caluniador, um monte de coisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque para eles estarem sendo ungidos hoje, é porque o céu recebeu eles. Aleluia, Deus! Sim, eu estou dizendo.
Aí fora pode não ter esse temor. Aí fora muitos são ungidos porque fala bem, ora bem, mas não tem vida com Deus. Mas aqui dentro, para alguém ser ungido, o céu tem que falar com ele. Se o céu não falar, eles estão comigo 4 anos. 4 anos caminhando juntos, servindo, trabalhando e tal. Um dia me perguntaram, quando é que vai? Não sei. Porque eu respondo o que o céu fala. Quando o céu fala, eu acho. Irmão, eu não tomo decisão precipitada. Se o céu falou, eu estou fazendo. Se ele mandar a gente fechar isso aqui hoje e ir para a praça, eu vou, estou com ele, se eu for sozinho. Por isso que eu estava falando para vocês, eu demorei, porque eu estava tendo uma reunião com o céu. Aleluia, Deus. Estou entendendo? Eu estava tendo uma reunião com o céu. E o céu disse, vamos validar hoje. Igual, Senhor, como é que vai ser? Vai ser assim? Eu não estou descendo, não, vai fazer o certificado dele. Eu posso dar amanhã? Não, você vai dar hoje. Eu fui lá, me tranquei lá na sala, para ninguém me atrapalhar. Quando eu terminei, esse buditão foi me buscar. Aqui está entendendo? Então, o que vocês estão vendo aqui não é só uma celebração, é uma validação do céu. O céu sabe quem é vocês. Entende? O céu sabe quem é vocês. Então hoje vocês são olhados pelo céu. Vocês são uma autoridade estabelecida pelo céu aqui na terra. Entende? A diferença, irmãos, de você estar na igreja, diferença de você receber o carro e de você ser reconhecido no céu é uma diferença gigantesca. Quando você vê Atos dos Apóstolos, filhos de sacerdote. Estou falando quem? Filhos de... Acho que eu já falei no culto aqui. Eles viram uma pessoa possessa de demônio. Eles foram expulsar esse demônio. E quando foram expulsar, eles falaram assim: nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Filhos de sacerdote. O demoniado parou, olhou para a cara deles. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são vocês? Não conheço vocês. E ó, desceu a vara deles. Deu a sua bem dada. Entende a importância disso? É a mesma coisa do demônio chegar lá e falar: meu Silvânia? Não sei quem é. Sei. Ou seja, o céu reconheceu ela, sei. O Everton? Vou levar de fogo esse cara. Quem? O Igor? Deu para entender, irmão? Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui não é cena e não é teatro. Entende? Estou trazendo para vocês clareza do que acontece no céu e na terra. Amém? Então, a partir de hoje, já contavam, mas agora vão poder cobrar vocês. Entendeu? Vão poder cobrar vocês. Depois eu vou, com mais tempo, que eu nem sei até agora, com mais tempo eu vou trazer para a igreja o que é a função de cada um, que é muito importante. O Everton queria compartilhar algo, né? Você quer ainda? Mas você quer ainda? Tá bom. E aí a gente já disser, se mais alguém não quiser falar. Graças a Deus, igreja. Eu queria que os jovens se colocassem de pé, por favor. Eu acho que nem todos entenderam. Eu gostaria que os jovens se colocassem de pé, por favor. Havia um dia a gente conversando, falando sobre isso. Quando ele falou para mim que um dia, se eu levantaria uma evangelista, ele falou sobre a questão do coração.
E a gente acha que ser jovem é só ter 14, 15, 16 anos. E não, é um estado de espírito. É agitar, é ser alegre, é ser contagiante. E para comemorar algo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, acho que todos estão sabendo, mas sábado, às 19 horas, nós teremos o nosso primeiro culto de jovens. Glória a Deus. E nesse culto, só tem uma coisa que não pode acontecer: quem vier ficar parado. Vai ser um culto que a gente vai adorar o Senhor, a gente vai glorificar o nome do Senhor, e a gente vai fazer a presença de Deus cair aqui na terra. Então, que vocês venham alegres. E se não vierem, venham do jeito que tiver, que nós vamos se alegrar aqui junto. Em nome de Jesus, amém? Amém! E como o Senhor vai dando a gente, eu gostaria de compartilhar algo que, para quem não sabe, o AP já luta com o Kung Fu, já treina há muitos anos. E quem está de fora, às vezes, sabe porque ele comenta um pouco mais. Para a gente que vive com ele, sabe as lutas que ele carrega, os pesos que ele carrega, as lutas que ele enfrenta. E eu já cheguei a ver ele travado, e o Igor que arrasta ele pela escada. O homem de na época 109, né? 109 quilos, 110, alguma coisa assim. 100 quilos, mas na época ele estava com 108, 109 e em preparação para a competição a gente tinha que subir escada. Eu e o Igor arrastando ele porque o joelho dele estava travado, a coluna travada. E é muito bom a gente poder ver o Senhor também validando. Eu gostaria que o Bruno colocasse um vídeo aqui pra gente, e aí depois eu compartilho com vocês o porquê desse vídeo. Amém, amém. E para quem não sabe, o Shifu, porque é o mais engraçado, a gente pode treinar, estudar a nossa vida e treinar cada dia mais, e sempre Deus vai colocar pessoas acima da gente para nos ensinar e nos capacitar. E ele sendo a apóstolo, sendo o nosso mestre, nos instruindo sobre os ensinamentos de Jesus, o Shifu acima dele, treinando ele, discipulando ele sobre o Kung Fu, e ele sempre trouxe ensinamentos para a gente. E ele foi validado para ser professor de Kung Fu. E para quem quiser fazer parte, a IUD agora tem aula de Kung Fu. Quem quiser fazer as aulas e ser instruído pelo nosso mestre, é só chamar ele no final do culto, conversar com ele, porque agora a gente tem um mestre de Kung Fu aqui dentro. Irmão, parece nada, mas existe no Kung Fu, existe uma regra lá dentro. Para você dar aula, você tem que ser faixa preta. Você tem que ser faixa preta. Para você começar a aprender a ensinar, você tem que ser faixa vermelha. Depois da faixa vermelha vem a preta. Então você aprende a ensinar na vermelha e começa a dar aula na preta. E quando eu recebi a minha faixa azul, que é abaixo da vermelha, o mestre teve uma situação e ele viu a minha dedicação, ele viu o meu esforço. Ele falou: olha, eu vou precisar sair e todos os faixas pretas vão precisar sair, porque teve uma reunião lá.
Ele falou, eu posso contar com você para segurar uma aula no sábado? Eu falei, conta comigo, gente, conta comigo. E ali eu dei aula no sábado. E o pessoal, uau, cara, que treino top. E começaram a falar com o mestre, foi muito top, foi muito bom o treino. Foi muito bom o treino. Validando aquela. Aí o mestre virou para mim e falou, olha, vamos fazer o seguinte, tal dia você vai dar aula. Tá bom. Ó, tal dia você vai dar aula de novo. Eu, tá bom. Aí, da faixa azul, peguei a faixa azul ponta vermelha. E ele chegou para a academia e falou, olha, hoje o Valdir está como um monitor aqui na academia. Aleluia! E todo mundo, mesmo tendo faixas pretas na academia, e a gente respeita todos eles, quando os alunos estão com dúvida, eles vão perguntar para mim. E isso para mim é uma honra assim, violenta, irmãos, porque na arte marcial, esse tipo de reconhecimento só vem na faixa preta. E mesmo estando abaixo do instrutor, foi dado esse reconhecimento. E quando eu falei para o Chifu da ONG que a gente ia trazer o livro para cá, no meu coração, aqui dentro da ONG, mas é lógico que eu estava conversando com ele para trazer um dos faixas pretas para dar aqui. Ele falou, e aí, quem é que vai dar aula? Ué, você que sabe. Então, como assim você que sabe? Quem vai dar aula é você. É você que vai dar aula lá. Aí eu, uau. Porque é uma honra, irmão. Para quem acompanha a marcialidade, sabe que ensinar é você validar tudo aquilo que você aprendeu. E vai além de fazer movimentos, porque é disciplina, é cultura, é caráter, além dos movimentos. Amém? Então, para mim, isso é motivo de muito orgulho, muita honra. Obrigado, Deus. Quero chamar aqui o Alex, o Rogério, José. E eu prometo que eu vou finalizar agora. Tivemos uma reunião aqui, irmãos, e nesta reunião, Lipe, você consegue ver também? Nessa reunião, que nós tivemos, uma reunião de alinhamento, nós estamos em momento de reforma, mas também de expansão. Amém? Depois nós vamos mostrar o vídeo de toda a nossa trajetória e vocês vão compreender o porquê que estamos em momento de expansão. E nesse momento de expansão, seguimos uma orientação do céu, que era separarmos em departamentos e cada departamento ter o seu responsável. Então esse camarada aqui, Rogério, ele foi colocado como responsável pela logística. Para auxiliar ele, Angelito, vem aqui, Angelito. Você já está saindo? É rápido, só o pessoal te ver. Estão vendo, Angelito? Sim? Não, pode ir. O Angelito, ele vai estar auxiliando o Rogério na logística. Então, tudo que for acerca de logística, buscar, levar, entregar, essas coisas todas, onde está aquelas coisas, coisas escapadas. Zeladoria. Olha aqui quem está responsável. Esse camarada aqui. Tudo que for de zeladoria, irmão, não só de manutenção, mas de zelo, é com esse camarada. Vocês vão procurar o Alex para zeladoria. Ele é o responsável pela zeladoria. Super, demais. Está quase virando um pastor esse camarada. Esse camarada aqui, dá para ver pelo perfil, né?
responsável pelo esporte. Toda a área de esporte, vocês vão falar com o Zé. Tá certo? Procurem o José se você quer fazer parte do esporte. E eu não sei se vocês perceberam, nós temos muitas oportunidades aqui. Todo mundo louva, né? E para louvor, irmão, você vai dar o seu melhor, sim ou não? Você vai dar o seu melhor, você vai lá pegar o seu playback, você vai lá pegar a música que está por cima, às vezes você ensaia em casa, às vezes você não ensaia, e vem entrega sem ensaio mesmo, e está tudo bem, irmão, está tudo certo. O que importa é que seja o seu. Só que oportunidade não é ministério. Diga comigo, oportunidade não é ministério. Para ter ministério, tem que ter compromisso. Então, se você quiser ter ministério e compromisso na parte do louvor, é esse camarada aqui que você vai procurar. E hoje, o Felipe está como líder do louvor. Desculpa aí. Então, se você quer fazer parte do louvor, procure o Felipe. Se você quer fazer esporte, procure o José. Se você quer fazer parte da zeladoria, tem gente, irmão, de verdade. Tem gente que assim, não me coloca para falar no microfone, não. Não me coloca para pregar, não. Mas, ó, você fazer uma manutenção. Eu manjo de pintura. Eu manjo de gesso. Eu manjo de elétrica. Eu manjo de... Procura. E aí você vai servir a Deus com o seu serviço. Amém? Agora, se você quer fazer parte de logística, por exemplo, olha, eu tenho habilitação, você dirigir, precisa buscar coisa, precisa levar coisa, precisa fazer entrega. Procura o Rogério. Na ausência do Rogério, a gente vai dar por aí. Chama os dois de Rogério. Chama os dois de Rogério e tá tudo certo. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas eu não sei se vai ser. Você pode chamar o gordo ou o rápido. Os dois de Rogério. Deixa eu ver. Eu voltei pelo menos uns 30 anos atrás agora. O gordinho foi trabalhar só um pouco. Tá certo então? Amém. Então, se você realmente quer ingressar, fazer parte, se comprometer, procure algum dos departamentos. Lá atrás, olha assim, Igor, tem a parte da mídia. Se você quer aprender a mexer no som, quer aprender a mexer, quer gravar e tal, procura a mídia. É caro, hein? Jogador caro. Tá certo? Se você quer fazer parte de evangelismo, que a gente vai começar a fazer evangelismo de rua. Na rua. Na praça, vai vir também. Procura o evangelista web. Tamo junto. Amém? Amém. Só não vai se mover quem quiser, irmão. Né? A ganha é fácil. Agora uma coisa que eu vou falar para vocês. Conforme vamos desenvolvendo, temos um departamento infantil precisando de atenção. Daqui a pouco teremos dança profética. Também teremos teatro. Irmão, e de tudo isso eu já fiz parte. Da glória de Deus. Se você tiver interesse e quiser fazer parte, converse conosco, se aliste, e você vai ter todo o suporte, todo o treinamento, toda a preparação. Amém? Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. E a família está crescendo. Tem que agora, mas já vai encerrar em nome de Jesus. Nós passamos uma hora do nosso tempo. É porque esse vídeo foi muito
surpresa. Porque vou falar um negócio que é muito importante. Eu só tinha pedido para Deus um marido para ir para a igreja comigo. E aí Deus ele sempre faz a hora que a gente pede. E Deus ele sempre vai ver a sinceridade do seu coração. Quando Deus me apresentou ele, eu falo assim, ele passou de relance e Deus falou que ele era minha esposa. Só que só uns 4 meses depois, que aí através da vida do Igor, eu conheci ele pessoalmente. E quando ele chegou, Deus falou que ele era meu esposo. E Deus falou também para a esposa dele. É forte. E quando eu vim pra cá, eu não sabia que ele tinha ministério. Eu não sabia que ele tinha um ministério próprio. Eu nunca imaginei que ele tinha igreja. E eu quis fugir muitas vezes. Então, assim, eu receber isso aqui não é sobre mim, mas é sobre cada um de vocês que está aqui. Aleluia. Cada abraço que eu recebo, cada agradecimento, fala muito mais sobre mim do que qualquer um de vocês. Porque quando eu me vi muito perdida no fundo do poço, que eu achava que eu não tinha ninguém, Deus me olhou. E eu fiz um pedido para Deus que eu queria viver lá no mundo. E hoje eu estou aqui. Então, esse é o pedido para Deus. Ele vai reconhecer a sinceridade do seu coração. E se de verdade você quiser viver uma vida com Ele, Ele vai fazer além do que você pode imaginar. Aleluia. Eu agradeço pela minha família que não desistiu de mim. Eu agradeço pela vida dele que também não desistiu de mim. Porque eu também desisti de mim muitas vezes. Mas hoje eu rendo graças a Deus porque hoje Deus me deu uma grande família. Aleluia. E que cada um de vocês possa alcançar outras vidas e trazer para cá, porque essa casa aqui é nossa. Como eu falei ontem, aqui não é uma igreja, aqui é um lar. E todo mundo chegar aqui, que eles também recebam o refrigério, que eles também recebam amor, acolhimento, que eles se sintam amados, para que eles também possam transformar vidas. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. O goleiro está aqui já ora. A mãe já está desidratada. Senhor, muito obrigada mais uma vez o Senhor poder dar a graça da gente poder receber um pouco do Senhor. Mais uma vez o Senhor poder permitir a gente de ouvir falar daquilo que o Senhor fez um dia. E hoje não só ouvir falar, mas também fazer o que o Senhor tem pedido. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida que está aqui hoje. Eu quero te agradecer por essa semana, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Senhor, que hoje possa ser um novo na vida de cada um que está aqui. Que possa o Senhor derramar um bálsamo consolador, cada um possa viver o novo do Senhor cada dia. Que o azeite da viúva, ele não venha ser só de alimento, mas é que ele venha a resplandecer a tua palavra, onde quer que cada um de nós possa pisar. Senhor, obrigado por o Senhor ter confiado em nós, Senhor, em fazer parte da sua obra. Eu te agradeço, meu Pai, que o Senhor faça com que essa igreja, Senhor, cresça em graça e em sabedoria. Que cada um que entra aqui, Senhor, possa se sentir amado e cuidado pelo cuidado do Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que estou ao seu nome, seja eternamente louvado.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o grande amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as ricas consolações e a doce comunhão do nosso amigo Espírito Santo esteja sobre nós, não somente hoje, mas permaneça para todo sempre. E nós que cremos dizemos: amém! Graças a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é nosso bom pastor, nada nos faltará. Eu tenho certeza que não. Amém? Amém! Então, se você diz amém, aleluia!